programa está começando, mais uma segunda-feira. Nós trazemos para você uma entrevista sobre temas importantes da nossa igreja. No programa de hoje, falando sobre o Domingo de Ramos, né, A Flávio? celebração importante da igreja que abre a Semana Santa. Você confere nessa entrevista, a partir de agora, detalhes sobre essa grande celebração litúrgica. Nós viemos até a Catedral de Nossa Senhora das Dores, aqui na Praça Saraiva, no centro de Teresina, para conversar com o pároco, o padre Osório Barbosa, para que a gente possa, padre, entender um pouco mais sobre a representatividade dessa celebração tão importante para a nossa igreja, que é o Domingo de Ramos. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, padre. Bom dia. Este momento em que nós iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos, nós precisamos ter sempre bem presente, assim, no coração, que não é simplesmente uma recordação. O Domingo de Ramos, ele faz uma memória que é atualizada da entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela realiza, através dele mesmo, o próprio Filho de Deus, o seu mistério pascal. Acontece a Páscoa de Jesus. Por isso é uma entrada, assim, digamos, tão festiva, padre, com ramos, com movimentos das pessoas nas ruas, e que por isso também, até hoje, as igrejas costumam fazer as cerimônias em procissão? Hoje, atualmente, a liturgia da nossa igreja intitula o Domingo de Ramos assim, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Só que no passado, por exemplo, as comunidades cristãs do Ocidente, elas celebravam somente o Domingo da Paixão, que acontecia uma semana antes do Domingo da Ressurreição. Ao mesmo tempo, nesta mesma época, em Jerusalém, ou seja, no Oriente, celebrava-se, de um modo mais festivo, a entrada de Jesus em Jerusalém. Mais tarde, a liturgia romana juntou os dois aspectos, os dois As elementos. vertentes, né? Exatamente. Juntou os dois elementos, os dois aspectos, e numa única celebração, que nós não podemos entender só como uma questão cronológica, né? Se isso realmente aconteceu uma semana antes do dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Mas para nós é o tempo da graça, é o tempo de Deus, né? O tempo kairos no cronos, né? No tempo cronológico, no tempo da nossa vida, da nossa existência. A igreja uniu exatamente para dizer que Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém. Está lá na palavra. Por exemplo, estamos no ano B, que é dedicado ao evangelista Marcos. Nós podemos ver em Marcos capítulo 11, versículo 8, que quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, os mantos foram estendidos e as pessoas pegavam ramos que estavam nos campos e acenavam para aquele homem, o Filho de Deus, que estava entrando na sua cidade, na cidade santa de Jerusalém, como rei, como Messias, como Salvador. Aí as pessoas acenavam com muita alegria. O senhor falou de ramos, padre, do manto, e eu lembrava que, da atualidade, no Domingo de Ramos a igreja utiliza a cor vermelha, né, nos seus paramentos, nas vestimentas litúrgicas. Qual a razão dessa cor? Olha, exatamente por isso, observemos bem. Se é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, e o evangelho próprio deste dia é o da Paixão do Senhor, lá nós ouvimos o mesmo evangelho da Sexta-feira Santa. Ou seja, o vermelho representa o Cordeiro Redentor que derrama o seu sangue na cruz. Aquele mesmo que entra de forma triunfal em Jerusalém, como rei, o trono dele é a cruz. A cor vermelha é o sangue derramado na cruz para nos salvar do
do seu coração aberto pela lança, jorram sangue e água, os sacramentos da igreja. E você que nos acompanha é convidado a participar na sua comunidade, na sua paróquia, dessa celebração tão importante para a nossa igreja, Padre. E aqui a gente aproveita a oportunidade para que o senhor estenda um convite ao nosso telespectador, falando da programação da Semana Santa aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Eu gostaria que todos pudessem acompanhar com muito amor, com muita dedicação. A Semana Santa, ou como os nossos pais chamavam, a Grande Semana, não é simplesmente um período para que a viagem seja programada e as pessoas se retirem. Não, se viajar, que lá seja um missionário, mas recordando que esse mistério precisa ser celebrado, vivenciado na sua própria comunidade. Participe aqui na nossa Igreja Mãe, a Igreja Catedral. O nosso arcebispo Dom Jacinto estará conosco durante todos os dias mais fortes da Semana Santa, sobretudo no Domingo de Ramos e no cume da nossa fé cristã, que é o Tríduo Pascal, que culmina exatamente na solene vigília pascal, se prolonga no Domingo da Ressurreição até Pentecostes e a nossa vida inteira, que é do ressuscitado. Em tuas mãos.